Como funciona a cobertura de placa solar no seguro residencial? Vamos falar sobre como funciona a contratação da cobertura, quais os riscos cobertos, se existe cobertura para danos a terceiros, além de dar uma dica sobre como escolher o limite máximo de indenização da cobertura. Começando com como funciona a cobertura de placa solar no seguro residencial. Há duas formas que a cobertura de placa solar pode aparecer no seguro residencial, a depender da política da seguradora. 1. Como uma cobertura específica. 2. Como um bem coberto de forma geral dentro das coberturas escolhidas. Vamos explicar cada uma dessas formas. 1. Como uma cobertura específica. É o caso, por exemplo, da seguradora Porto Seguro. Em seguradoras que trabalham desta forma, é necessário contratar uma cobertura específica para placas solares. As placas solares não estão cobertas em outras coberturas. Portanto, se não for contratada a cobertura específica de placa solar, ela não estará coberta em nenhuma circunstância. Então imagine que você contratou uma cobertura de danos elétricos, vendaval, granizo. Tudo isso pode danificar as placas solares. Porém, você não contratou a cobertura específica de placa solar. Não haverá cobertura ainda que você tenha essas outras coberturas, porque você não contratou a cobertura específica de placa solar. 2. Como um bem coberto de forma geral dentro das coberturas escolhidas. É o caso, por exemplo, das seguradoras Tóquio Marine e Allianz. Em seguradoras que trabalham dessa forma, as placas solares constam no contrato como bens cobertos de forma geral, ou seja, não existe uma cobertura específica para a placa solar. O que ocorre é que as placas solares já estão cobertas dentro de todas as coberturas que o segurado escolheu contratar. As placas solares não estarão cobertas por determinada cobertura somente se na cláusula daquela cobertura as placas solares constarem como risco excluído, bens excluídos de cobertura. Então, por exemplo, o segurado contrata um seguro residencial com cobertura para danos elétricos, mas sem cobertura para vendaval. A seguradora trabalha desta forma que eu expliquei agora. Neste caso, se houver danos elétricos, a cobertura será extensiva para as placas solares. Já num caso de sinistro por vendaval, ainda que as placas solares sejam danificadas, não haverá cobertura porque não foi contratada a cobertura de vendaval. E falando em cobertura, quais são os riscos garantidos nas coberturas de placa solar no seguro residencial? A resposta varia conforme a forma que a seguradora trabalha. No primeiro caso, em que é necessária a contratação de uma cobertura específica, haverá uma lista fechada dos tipos de riscos cobertos por aquela cobertura. Essa lista constará nas condições gerais da seguradora, que são as cláusulas contratuais disponibilizadas pela seguradora no site dela. No caso da seguradora Porto Seguro, por exemplo, consta no contrato que estão amparadas dentro da cobertura de placa solar os seguintes riscos: incêndio, explosão, implosão, fumaça, queda de aeronave, impacto de veículos terrestres, danos elétricos, quebra de vidros, vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, desmoronamento, tremor de terra, terremoto, subtração e danos mecânicos quando decorrentes de eventos amparados pela cobertura de danos elétricos. Não é possível incluir outros riscos além destes, porque o clausulado é fechado, padronizado. No caso número 2, em que a placa solar é um bem coberto de forma geral no seguro, haverá cobertura conforme as coberturas que você escolheu contratar. Você poderá escolher entre diversas coberturas, personalizando seu seguro e, portanto, a cobertura das placas solares. As coberturas que você escolheu incluir serão extensivas às placas solares, e os riscos que você decidiu não incluir no seu seguro residencial também não terão cobertura para as placas solares. Então imagine que você fez um seguro residencial e contratou as coberturas de danos elétricos e vendaval e granizo, porém não contratou a cobertura de desmoronamento. Se ocorrerem sinistros de danos elétricos, vendaval ou granizo, elas serão extensivas às placas solares. Agora, se ocorrer um sinistro de desmoronamento, as placas solares estarão descobertas porque você não contratou esta cobertura. E existe cobertura para danos a terceiros pelas placas solares dentro do seguro residencial? Tanto no caso número 1 quanto no caso número 2, as coberturas são destinadas para as placas solares em si, ou seja, elas não garantem nenhum tipo de prejuízo relacionados a danos a terceiros. Imagine, por exemplo, que a placa solar cai e gera um dano material a um automóvel ou um dano corporal a uma pessoa. Para esse tipo de dano, é necessária a contratação de uma cobertura específica chamada responsabilidade civil. Nos seguros residenciais, essa cobertura aparece com o nome de responsabilidade civil familiar. Se você quer se proteger de danos a terceiros pelas suas placas solares, considere a contratação desta cobertura. É necessário checar se na seguradora do seu interesse, danos por placas solares não são excluídos dentro da cobertura de responsabilidade civil familiar. Peça ajuda do corretor da sua apólice
pólice para checar isso para você. E por fim, como escolher o tamanho da minha cobertura de placa solar no seguro residencial? O tamanho de uma cobertura no seguro é chamado de limite máximo de indenização. O limite máximo de indenização é o teto máximo que a seguradora indenizará no caso de sinistro daquela cobertura. É importante escolher de forma correta e consciente esse limite. Se você está contratando seu seguro residencial numa seguradora que trabalha com o cenário número 1, ou seja, com cobertura específica para as placas solares, é recomendável escolher um limite que ampare o valor total de todas as placas. Assim, se num sinistro ocorrer um dano total àquele equipamento, a indenização será suficiente para você comprar um outro equivalente. Agora, se você está contratando seu seguro residencial com uma seguradora que trabalha com o cenário número 2, ou seja, que enquadra as placas solares como bens cobertos de forma geral dentro do seguro, você deve escolher este limite com cuidado em cada cobertura. Por exemplo, estou contratando um seguro residencial com cobertura de danos elétricos e danos por vendaval e granizo. Ao escolher o limite da cobertura de danos elétricos, eu devo somar não só as placas solares, mas também outros bens que eu desejo estar amparados dentro daquela cobertura, como por exemplo, computadores, notebooks, videogames, geladeira, máquina de lavar, etc. Ou seja, o limite deve levar em conta não apenas as placas solares, mas outros itens que você deseja que estejam amparados ali dentro. A cobertura de vendaval, por exemplo, você deve levar em conta não apenas as placas solares, mas outros riscos, como por exemplo destelhamento. Evidentemente, você pode escolher um limite menor do que todos os prejuízos que podem ser ocasionados dentro daquela cobertura. Porém, é preciso estar consciente que se ocorrer um sinistro que abranger muitos itens danificados e você não tiver somado tudo isso, pode ser que a indenização não seja suficiente para repor todo o prejuízo. Essas são as principais informações sobre a cobertura de placa solar no seguro residencial. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e peça a sua cotação de seguros com a gente. Mukirana Seguros Online, seu tira dúvidas gratuito de seguros na internet.